Vídeo com informações do Flamengo, que confirmou o reforço já para a disputa do Mundial de Clubes, que começa no dia 16 para o Flamengo. O Flamengo estreia nessa data e o reforço chega esse final de semana para se apresentar ao técnico Felipe Luiz e iniciar os trabalhos. E tem também fim da confusão envolvendo Gonzalo Plata, seleção equatoriana e Flamengo. Flamengo saiu vencedor nessa queda de braço com a seleção equatoriana e vocês vão entender já no vídeo de agora. Tem também declaração polêmica de Danilo, que está dando o que falar aí nas redes sociais, mas nós vamos trazer, entre aspas, o lado certo. Vamos contextualizar essa situação, porque o jogador está sendo muito criticado por muita gente, só que tem um contexto nessa situação toda. Então a gente vai trazer todas essas informações para vocês no vídeo de agora. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, vamos lá. Igor Jesus, os torcedores do Botafogo me criticaram pra caramba, dizendo que é mentira, ele não vai sair. Pois é, assinou o contrato hoje com o Nottingham Forest, vai fazer a sua despedida no estádio Newton Santos nessa noite, inclusive. Jogo contra o Ceará, 8 horas da noite, lá no Newton Santos. Depois ele disputa o Super Mundial, com o Botafogo, se despede e vai para o clube inglês. Então, torcedor do Botafogo, pois é, eu avisei novamente, vocês me criticaram, você só traz notícia ruim, na verdade, você é anti, você é torcedor do Flamengo. Tá aí, novamente, mais uma informação sendo confirmada. Vamos falar agora do Danilo, que deu uma declaração que tá dando o que falar aí nas redes sociais. 2 meses atrás, o Danilo e o Arrascaeta, lá no CT Ninho do Urubu, concederam uma entrevista à Romário TV, ou seja, ao Romário, ao ex-craque, inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Obrigado, Romário. Graças a você, hoje eu tô aqui nessa vida envolvida com futebol. E aí o Danilo disse o seguinte, tá, sobre a seleção brasileira. Hoje não, quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Aí, a Romário TV postou e tal, e estão tirando do contexto, nos cortes, como se ele tivesse dado essa entrevista agora, esses dias, mas não. O presidente da CBF ainda era o Edinaldo Rodrigues e, de fato, a CBF ainda é uma bagunça, não deixou de ser uma bagunça, mas hoje tem um treinador. Hoje tem um projeto se iniciando para a disputa do Mundial de 2026, da Copa do Mundo de 2026. E, obviamente, se a entrevista fosse hoje, o Danilo jamais falaria isso, né? Até porque ele está com a seleção brasileira e ele tem um ótimo relacionamento com Ancelotti. A Arrascaeta também deu uma entrevista à Romário TV. Essa declaração não é polêmica, pelo contrário, demonstra como ele ama ficar no Flamengo e descartou a Europa, disse que não pensa na Europa. Abre aspas para o craque camisa 10 do Mengão. A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Tá aí Arrascaeta, portanto, novamente demonstrando o seu amor pelo Flamengo. E vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar de Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza. O
Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo é por causa disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, pô, não dá. Não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Gente, aí eu tenho que ouvir pessoas dizerem assim, e se o Flamengo estiver mentindo? Como que o Flamengo está mentindo, gente? O Flamengo não tá colocando em campo um dos principais jogadores do setor ofensivo há jogos. Ou seja, o Flamengo iria se auto-sabotar? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. O jogador não tem condições de entrar em campo. Felipe Luiz disse isso na última entrevista coletiva, que ele estava na maca contra o Fortaleza, gente. Pelo amor de Deus. Para finalizar nosso vídeo, confirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte, o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Toumbi, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Então, galera, é isso. Jorginho, enfim, jogador do Flamengo, óbvio, tem que todo o processo, exames médicos, mas se Deus quiser, ele vai passar e vai conseguir ser atleta do Flamengo e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Demorou, mas deu aquilo que a gente havia dito. Jorginho, jogador do Flamengo, a partir de agora, a partir de junho, contrato de 3 anos, obviamente é um investimento de salário e luvas que não será baixo, mas o Flamengo, por outro lado, não fez nenhum investimento para tirar esse jogador do Arsenal. Ele chega, entre aspas, livre ao Mengão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Solta o dedo no like, ativa a notificação. Beijo para vocês, forte abraço e fui! Isso aí, então, rapaziada, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as notícias do Flamengo para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Flamengo aqui no canal Flamengo News. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.